Eterno e soberano Deus, Pai de graça e misericórdia, nós somos gratos a Ti mais uma tarde, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede. É motivo de Te adorarmos, de exaltarmos, Senhor. Queremos Te agradecer porque a Tua bondade e a Tua misericórdia é infinita. O Teu amor, o Teu perdão nos alcançou e por isso nós temos motivos de sobra para Te adorar. Que o Teu Espírito fale conosco neste momento, nesta tarde, fale a cada ouvinte, Senhor, através da Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero abraçar a todos vocês que estão sempre ligados no programa Estação Gospel, sempre todas as tardes, aqui na capital do Caju FM, 106,3, com nosso irmão Bolívar Lima. Todo dia tem a programação, louvores, oração e uma palavra do coração de Deus para a tua vida. De 2 às 4 horas, o Senhor sempre fala conosco através dessa sintonia, como também através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. O Senhor usa o irmão Bolívar na evangelização, através das mídias digitais e tem com certeza alcançado muitas vidas para o reino de Deus. Nós queremos também mandar um abraço especial para os irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central em Pedra Branca. Deus abençoe a todos os irmãos que sempre estão ligados no programa Estação Gospel. Em especial a irmã Marlene. A irmã Marlene todas as tardes está ouvindo o programa. Deus abençoe a irmã Marlene e família e a todos os demais irmãos ali daquela abençoada congregação de Pedra Branca. Eu quero ler nessa tarde um texto, aliás, dois inicialmente, dois textos. O primeiro se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1 e versículo 2. Depois nós vamos ler Atos, capítulo de número 2, versículo 17 e 18. Vamos logo ler Timóteo, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Atos, capítulo 2, 17 ao 18, diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Até esse versículo, o 18 também diz assim: E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Esses dois versículos em Atos. Nesta tarde, quero falar com os irmãos sobre o que a Bíblia fala sobre os fatos sociais dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Alguém pode até se espantar e dizer, mas que últimos dias? Será que realmente é os últimos dias? Sim, o fim dos tempos, os últimos dias, foi inaugurado com a chegada de Jesus Cristo à Terra. O seu nascimento, o seu crescimento físico, a sua crucificação e ressurreição deu início aos últimos dias, ou fim dos tempos, na face da Terra. Então já estamos há mais de 2000 anos que se iniciou os últimos dias, ou o fim dos tempos. Mas o que a Bíblia fala sobre esses fatos sociais que acontecerão, que estão acontecendo nos últimos dias? A Bíblia fala em diversas passagens, inclusive no Antigo Testamento, sobre a questão dos últimos dias. Nós vamos tratar nessa tarde primeiro sobre a Bíblia avisa sobre os tempos trabalhosos. Esta é uma primeira verdade que encontramos na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela está cheia de informações acerca do fim dos dias.
E uma primeira característica de que esses dias que estamos vivendo são os últimos, são o fim dos tempos, uma primeira característica é que os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, são tempos difíceis. Ora, por que que são tempos difíceis? Porque são tempos em que nós estamos tratando, ou estamos vivenciando, estamos presenciando, primeiro, um declínio espiritual sem precedente. Nós podemos compreender que esses são os últimos dias, que estamos vivendo o fim dos tempos, porque nós estamos vivendo em um tempo de declínio espiritual. Trata-se de uma época espiritualmente crítica. Trata-se de uma época espiritualmente imoral. Trata-se de uma época espiritualmente insustentável. O declínio espiritual dos tempos trabalhosos é marcado por esse contexto, por esta sintomática. Quando nós observamos a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos exatamente compreender e contextualizar a ideia deste declínio espiritual que já está evidenciada nos nossos dias. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai conscientizar Timóteo acerca desta situação. Ele fala de um tempo de extrema corrupção. E ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é que nós estamos vivendo? E ele vai discorrer acerca desses tempos trabalhosos, dizendo: porque haverá homens amantes de si mesmos. Esse homens aqui, entenda-se seres humanos, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Esse é o perfil, este é o modelo do declínio espiritual que já está estabelecido, em que a Bíblia trata sobre os últimos dias ou os tempos trabalhosos. Esses são fatos que a Bíblia descreve sobre os acontecimentos sociais. Nós estamos exatamente convivendo com esta geração que tem este perfil. Homens que são soberbos, arrogantes, presunçosos, avarentos, profanos, ingratos, caluniadores. Homens que buscam sempre o seu bel prazer. Esta é uma ideia que nós não podemos, ou é uma realidade que nós não podemos fugir, que está acontecendo. Mas a palavra de Deus continua descrevendo esses tempos trabalhosos, continua falando acerca desses dias difíceis, e que nós precisamos estar sempre atento, porque a palavra de Deus ela não nos deixa vivermos uma vida de engano. Pelo contrário, ela sempre está nos orientando. Quando João escreve a sua epístola universal, a segunda, no versículo 7, ele vai dizer: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ora, nós estamos vivendo em um tempo desses homens enganadores, que já não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E estes tais que fazem assim, que são enganadores, estes têm o protótipo do anticristo, o perfil, o caráter do anticristo, que é tudo aquilo que nega o Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos convivendo com esta sintomática, com esta situação. A característica dos dias atuais se enquadra perfeitamente no que nós acabamos de relatar através da Bíblia. Mas uma outra característica desses tempos trabalhosos é que esses tempos é um tempo de decadência moral. Além da decadência espiritual, do declínio espiritual, haverá nesses dias, e está havendo nesses dias em que vivemos, uma decadência moral. Isto fala de comportamento no social. A decadência moral fala de um comportamento pessoal inadequado. Assim como aconteceu nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, a moral daquela sociedade era uma moral corrompida pelo pecado. Ora, o que dizer da moral da sociedade dos dias odiernos ou dos dias atuais? Os dias de hoje traz como característica uma sociedade decaída na sua moralidade. Somos uma sociedade imoral. Estamos convivendo, estamos vivendo, estamos vendo todo tipo de imoralidade, toda a perca do temor aos princípios da palavra de Deus, toda a quebra de valores familiares, o padrão sadio que é estabelecido como norma de uma sociedade saudável está sendo jogada pelo ralo. Estamos vivendo em uma sociedade hedonista, uma sociedade relativista. Estamos vivendo em uma sociedade descaracterizada. Quebra de valores que foram estabelecidos para que houvesse um bom andamento da sociedade. Assim como foi nos dias de Noé. Esta sociedade que está em decadência moral, ela é marcada ao domínio de 3 divindades, deuses deste século, entenda-se deuses, não Deus verdadeiro, mas deuses falsos, deuses deste século que dominam os homens. Quais são eles, irmão Adriano? Mamon, Plutus e Eros. Os deuses ou os espíritos, as potestades que dominam este século de decadência moral é Mamon. Ora, Mamon é o Deus da atualidade, porque é o Deus do materialismo. É o Deus que tem o material como busca principal. É o Deus do poder financeiro. Jesus disse, não podeis servir a 2 senhores. Ou servis a Deus ou a riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Mamon é um desses deuses que está agindo nesses últimos dias. O segundo é Plutus, que é o Deus do poder, o Deus da ganância, o Deus da ambição, é o Deus da luta desprovida pelo poder, pelo status social. Esse é o Deus Plutus, mas o terceiro Deus é o Deus Eros, que é o Deus da sensualidade, da sexualidade descabida, da imoralidade sexual. Esses 3 deuses estão operando eficazmente na sociedade que está em decadência moral. Ora, quando não se há moral, quando se não há respeito pelo sagrado, quando se não há respeito pela divindade, pelos princípios sadios que norteiam a sociedade, quando não se há o respeito por esses valores, o que há é uma corrupção, tanto na questão financeira, como na questão do poder, como na questão da sensualidade. Nós estamos vivendo isto também, como marca de tempos trabalhosos que estamos vivendo, que vai mostrar para nós que estamos nos últimos tempos. Mas um terceiro sintoma desta geração de tempos trabalhosos dos últimos dias é que nós estamos em um tempo de decadência social. Estamos em um tempo de decadência social. O que é isso? A sociedade já não mais se compreende, já não mais se entende.
já não mais se respeita. Só o que cresce é o número de divórcio. E isso é estarrecedor, o número de divórcio cresce não somente entre aqueles que se dizem não cristãos ou aqueles que não acreditam em Deus, mas também entre aqueles que se dizem crer em Deus. Estamos em uma sociedade decadente, em que se cresce o número de divórcio. Já não há mais respeito pela instituição da família. As uniões conjugais ilícitas têm tomado de conta dos nossos dias. A união que se dizem homoafetivas, é as que mais crescem nos dias atuais. Estamos vivendo e estamos vendo, comprovando, contemplando os nossos jovens se envolverem nas drogas, nos vícios, na prostituição, na corrupção. Em todas as instituições, nós estamos vendo a corrupção generalizada. Na política, na religião, nas leis constituídas pelos homens, estamos vendo um declínio social sem precedente, como nunca houve na história da humanidade. Isso é mais uma prova de que a Bíblia fala dos fatos sociais que marcam o fim dos tempos, que marca os tempos trabalhosos que nós estamos vivenciando. O que dizer da política atual do nosso Brasil? A guerra todos os dias ideológica bombardeando através da mídia, das redes sociais, da televisão. O que dizer dos nossos jovens totalmente perdidos nas drogas, na prostituição, as famílias se destruindo, a troca desenfreada de lares, de cônjuges. Estamos vivendo esta decadência social, a falta de respeito entre os membros da família. Estamos vivendo essa loucura. O mundo está completamente doente. Por isso que nós chamamos a atenção nessa tarde para você, que é necessário observarmos estes sinais. Isto aponta para algo eminente. Isto aponta para o fim dos tempos, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, a nossa morada para sempre com Ele nos céus. Mas uma outra característica desses últimos tempos é que nós estamos vivendo os tempos atuais como sendo tempos de apostasia. Estamos vivendo tempos de apostasia. Esta apostasia também tem sido uma marca patente da sociedade dos dias de hoje. É um tempo em que há uma subversão da fé. A fé tem sido contrariada, distorcida, manipulada. A fé tem sido algo de mercantilização, de comércio. Quando nós observamos Paulo escrevendo a primeira carta aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 8, ele vai tratar sobre isso. Ele vai dizer: tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Ele está dizendo: tenha cuidado para que ninguém vos engane, por meio de filosofias, por meio de vãs sutilezas, segundo a tradução dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, o que é que nós estamos vivendo? Uma apostasia generalizada. Dias em que muitos estão negando a fé no Senhor Jesus. Dias em que muitos já não pregam o evangelho na sua essência. Já não mostra que o pecado é pecado e que para morar no céu é necessário abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Que só existe dois caminhos, o caminho largo que conduz ao inferno e o caminho estreito que conduz ao céu. E que se nós não mudarmos as nossas atitudes, revermos os nossos conceitos, nos arrependermos das nossas práticas, não chegaremos ao céu. A mensagem da palavra de Deus é clara. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não há meio termo, não há rodeio. Mas a apostasia que tem se generalizado nos últimos dias, tem se transvestido de um evangelho falsificado, de um outro evangelho que Paulo chega a dizer para os Gálatas que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Um evangelho do faz de conta, do oba-oba, do é assim mesmo, que é tudo normal, que pode ver assim, que pode ficar assim, que você vai permanecer assim, e assim levamos uma vida superficial na presença de Deus. Na verdade, estamos longe da presença de Deus, até afastados de Deus. A apostasia tem tomado de conta dos nossos templos, das nossas igrejas, e estamos diante de Deus como aquele povo de Israel que apareceu lá em Isaías capítulo 1 para adorar a Deus, fazer festa diante de Deus, e Deus trouxe como resposta através do profeta Isaías: não venha mais perante a minha presença, não quero mais as vossas festas, não aceito mais os vossos banquetes, as vossas reuniões solenes, porque quando vocês se ajuntam, não é para me adorar, diz o Senhor através do profeta Isaías. E o que é que estamos contemplando hoje? Um evangelho coach, um evangelho de autoajuda, um evangelho egocêntrico, humanista, antropocêntrico, que se coloca sempre o homem em evidência e sempre coloca Cristo em segundo, em terceiro plano. A mensagem de Cristo deve ser pregada, e a mensagem, como disse de Carvalho, doa a quem doer, deve ser pregada na sua essência. O evangelho puro e simples, que confronta com a nossa vida. Algumas vezes, pregando a palavra de Deus nesses 10 anos na igreja, algumas poucas pessoas chegaram para mim tentando intimidar, dizendo: não pregue essa palavra desse jeito, porque você vai afastar as pessoas da igreja. Eu dizia sempre, digo, se afastarem da igreja por ouvir uma mensagem como esta, é porque há muito tempo já estão afastados de Cristo. Não podemos pregar uma mensagem humanista, não devemos pregar um evangelho superficial, mas devemos pregar a Cristo que confronta a nossa vida, o nosso caráter, as nossas ações. Somente a palavra pregada na sua integridade vai transformar a nossa vida por completo, porque estamos vivendo em tempo de apostasia, em que muitos já estão com seus ouvidos insensíveis para ouvir a mensagem do Evangelho. Isto é marca dos últimos dias. Homens que são profanos, homens que são de corações duros, homens que não conseguem se sensibilizar com a voz do Espírito Santo, que estão mais dispostos a ouvir fábulas, a ouvir mensagens que exaltem o ego humano, do que ouvir a palavra do Evangelho que liberta, que transforma e que tem a proposta de nos levar para o céu. Os tempos atuais são tempos de apostasia, de subversão da fé. Então temos que ter muito cuidado com isto. Mas também uma outra característica desses tempos de apostasia, porque essa é uma característica que demonstra que haverá um tempo de falso cristianismo. Ora, quando vamos para Mateus, no capítulo de número 24, nós vamos observar o versículo 10 e 11, Jesus falando que nesse tempo de apostasia, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Esses tempos de apostasia é marcado também por esta situação de um falso cristianismo, de falsos profetas que professam ou que profetizam em nome de Deus, mas não conhecem a Deus, que profetizam bênçãos materiais, ao invés de alertarem ao povo para a realidade da vida espiritual, que estão sempre a pregar o evangelho da prosperidade, enquanto o povo está em calamidade. São tempos que a apostasia está sendo generalizada, e esses falsos profetas enganarão a muitos. Dias em que haverá um aborrecimento constante, em que as pessoas não se suportarão. Esse é o falso cristianismo que está sendo proferido nos dias atuais.
um cristianismo apenas de aparência, de falsidade, de fingimento, que não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Isto é marca da apostasia, que por conseguinte demonstra os fatos sociais que estão a ocorrer nos últimos tempos, que marcam o fim dos tempos. Mas eu quero terminar nessa tarde com uma boa notícia. Eu quero concluir essa palavra não de forma pessimista, mas eu quero concluir de forma realista, porque a palavra de Deus, ela é real. Ela não é pessimista e nem tão muito menos também, ela não é uma mensagem de autoajuda, mas ela é realista. Esses últimos tempos, o tempo dos fins, marcado pelos acontecimentos sociais, haverá um tempo de avivamento espiritual. Este avivamento não é oba-oba. Este avivamento não é movimento. Este avivamento não é movimento gospel, não é movimento evangélico, é um movimento subjetivo, pessoal, introspectivo, que nasce de um compromisso sincero com a palavra de Deus, vida de consagração, de jejum, de oração. Este avivamento não está localizado em um lugar específico, em uma instituição religiosa. Este avivamento está marcado em cada coração ardente, sincero, desejoso de ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Esse avivamento está prestes a acontecer. O profeta Joel fala sobre ele, e nós aqui, nesta tarde, já lemos ele também em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, pregando acerca do tempo dos fins, ele fala isto no capítulo 2 e no versículo 18, que nós lemos, no versículo 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Esses dias marcados por tanto declínio de queda espiritual, de imoralidade, de profanação, de apostasia, também será dias marcados pelo retorno à palavra, pelo retorno ao compromisso com Deus. Será dias em que o Espírito Santo estará derramando da sua unção sobre aqueles que são realmente fiéis ao Senhor. Serão dias marcados pelo retorno ao jejum, à consagração, à devoção, ao apego à palavra de Deus. Esse tempo também é tempo de avivamento espiritual, porque também é um tempo de renovação, de esperança. Esses dias difíceis de pandemias, de peste, de guerras, de rumores de guerra, de tribulação, esses dias que estamos vivendo também são dias em que o apóstolo Pedro descreve na sua primeira carta, no capítulo de número 1, e no versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Esses dias são dias de renovar a nossa esperança. Não são dias de ficarmos tristes, angustiados, deprimidos, depressivos, não. São dias de renovarmos a nossa esperança, porque está acontecendo um grande avivamento na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Haverá uma viva esperança, porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele ressuscitou para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar. E esta herança está guardada nos céus para nós. Mediante a fé, esta herança está guardada. E nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação que já está prestes para se revelar nos últimos tempos. A salvação está prestes para se revelar neste último tempo, em que nós grandemente nos alegraremos, ainda que agora estejamos, de certa forma, contristados com várias tentações.
mas a palavra de Deus nos garante que nós iremos nos alegrar, por mais que agora, momentaneamente, estejamos contristados com a situação que estamos passando. E aí o apóstolo Pedro vai dizer que esta situação é para que a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo. Ora, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé. E qual é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Para terminar, esse tempo também é um tempo de avivamento. É tempo de termos mais compromisso com Deus, de nos apegarmos mais à palavra do Senhor. É tempo de guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Porque o Senhor Jesus está voltando. E se para o mundo é tempo de declínio moral, espiritual e de apostasia, para nós que servimos ao Senhor é tempo de renovo, é tempo de renovação espiritual, é tempo de alegria, é tempo de renovar a esperança. Para nós é tempo de aguardarmos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. É tempo de lavar mais ainda a nossa veste no sangue do Cordeiro. É tempo de estarmos com os nossos ouvidos espirituais abertos, com os nossos olhos espirituais abertos e com as nossas mãos levantadas para os céus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque Jesus está voltando. Se para o mundo é um tempo de destruição, para nós é tempo de salvação. Receba esta palavra nesta tarde e renove a sua esperança no Senhor Jesus, porque Ele está voltando e Ele vem para buscar a mim e a você, que somos a igreja eleita, comprada com o sangue do Cordeiro. Deixe eu orar pela sua vida em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nós somos gratos a Ti nessa tarde, Senhor. O mundo está em decadência moral, espiritual, ética, comportamental. A apostasia tem tomado de conta, mas nós estamos gratos a Ti. Porque, Senhor, nós estamos aguardando a Tua volta. Se o mundo está em declínio, nós estamos em avivamento, em renovo. Estamos, Senhor, com a nossa convicção em Ti, de que os dias estão sendo abreviados, a Tua volta está sendo uma realidade a cada dia que se passa. E aguardamos novos céus e nova terra, Senhor. Aguardamos o toque da trombeta de Deus. O que há de vir virá e não tardará. Essa tarde renovamos a alegria da salvação em nosso coração. A expectativa, Senhor, do Senhor descer dos ares e vir buscar o Teu povo. A nossa esperança é a Tua vinda e é por isso que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purificamos, Senhor, nossos pecados no Teu sangue. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida por inteiro. Pedimos perdão a Ti, Senhor. E mais uma vez reconciliação para estarmos diante de Ti, Senhor, aguardando o Teu retorno tão glorioso, a Tua volta tão eminente. Ah, Senhor, esta é a nossa certeza, a nossa expectativa e a esperança da Tua igreja, Senhor. Povo fiel, comprado pelo Teu sangue, redimido, zeloso de boa obra, que está, Senhor, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, com as mãos levantadas, aguardando o Senhor retornar nos ares para nos buscar, para estarmos para sempre com o Senhor. A Tua palavra diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, Senhor, estamos a cada dia buscando na Tua palavra a mudar os nossos comportamentos pessoais. Assim, Senhor, abençoa o Teu povo. Fortalece a Tua noiva. Deus, a cada dia, Senhor, fortifica os Teus filhos na Tua presença. Não deixa o inimigo tirar esta certeza do coração de cada um de nós.
mas que estejamos sempre atentos para esta realidade. O fim está chegando, o Senhor Jesus está voltando e nós subiremos para os céus a nos encontrar com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos traz esperança, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.